Galera, e ainda há pouco nós tivemos a entrevista do treinador do Flamengo, Filipe Luís, falando um pouco sobre o que esperar do jogo contra o Chelsea. E eu trouxe aqui na íntegra para vocês essa entrevista, quero assistir com vocês aqui no Malvadão React. Se você é novo aqui no canal, eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Aqui do lado você se inscreve e clica no botão do gostei e deixe seu comentário aí do que você espera. O meu palpite para o jogo Flamengo contra o Chelsea é 1-0 Flamengo. Dito isso, vamos acompanhar essa entrevista do técnico Filipe Luís. Ok, how are you guys? Let's start. Vamos lá? Show your hands, please. Bom dia, Filipe, Zach Louis, RG. Durante a temporada inglesa, ele se apresentou dificuldades ao enfrentar blocos baixos ou pressões muito altas, geralmente quando a pressão é alta, porém não é muito forte. O Chelsea não apresentou muitas dificuldades, isso sem contar a temperatura, que estará muito alta amanhã. Gostaria que você falasse sobre como o Flamengo vê essa questão no jogo de amanhã. Obrigado. Bem, assistimos o Chelsea durante toda a temporada, é uma referência, né, de jogo e um modelo de jogo a ser copiado por nós treinadores que estamos aí em constante evolução e é uma referência muito forte. Por quê? Porque é um time taticamente com um modelo perfeito, com muitas soluções para todo tipo de pressão, e eu diria que não só o Chelsea, todos os times sofrem com uma pressão individual alta e também sofre para entrar em defesas em bloco baixo, né? Mas tanto o Chelsea, que tem grandes jogadores, como qualquer clube da elite europeia, tem mecanismos e soluções individuais, principalmente para superar essas adversidades que vem criando, né? Então nós vamos disputar o jogo com um clube da absoluta elite do futebol mundial, na qual é um privilégio para nós poder participar desse tipo de encontro e com certeza acreditamos que vamos ter possibilidades. You played for Chelsea. You're going to against them. So how does that make you feel? And we talked to Santos, who said he played against you in Flamengo Vasco da Gama, playing against him. Yeah, English. Okay. Yeah, of course I remember him. Especially Flamengo against Vasco. It's a big derby. And I also play against Maresca 6 times. He was in Sevilla, also in Malaga. We play against, and I have amazing memories from Chelsea, from my time in London that I spent in this amazing club. I had the opportunity to win with the whole squad and with Mourinho, and also the cup. League Cup, 2 titles in 1 season, and I was really happy there. I didn't play enough. I didn't play what I want to play, especially because Aspita was amazing that season. Didn't let me play, so it was an amazing experience to play in Premier League, to play for Chelsea, and I have a lot of friends there. I have a lot of friends in the club and the city as well, so it will be a special moment for me. Thank you. Boa tarde, Felipe. João Guilherme, Flamengo TV. Felipe, 50 mil ingressos já foram vendidos. Houve a abertura de um novo lote. Procura muito grande. A invasão rubro-negra vai acontecer, a maioria absoluta da torcida do Flamengo, e nós teremos amanhã um clima muito mais de Rio de Janeiro do que Londres. A expectativa na hora do jogo é temperatura em torno de 30, 32 graus. Na sua opinião, o que esses pontos podem influenciar num jogo tão grande dentro de campo como Flamengo e Chelsea? Bom, primeiro, jogar na frente da nossa torcida, obviamente que é um ponto muito a favor, né? E como eu falei na outra coletiva também, onde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo, né? Já seja com o clube ou mesmo em visitas em outras cidades, sempre fui reconhecido por torcedores do Flamengo no mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. O calor influencia para os dois adversários, né? Não só para o Chelsea, parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Então é importante que a gente entenda que o calor para os dois times influencia bastante e não tem desculpas. Os dois vão fazer de tudo para poder vencer, porque estar nessa competição aqui, realmente, cada dia que passa, a gente vê o privilegiado que somos. Oi, filho, aqui. David Sharp, do Coluna do Fla, tudo bem? Queria te perguntar, mesma coisa que eu perguntei para o Danilo e para o Alex, sobre a relação da experiência, a zaga do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo é muito experiente, muito forte, aliada com
a intensidade, com o preparo físico, porque precisa um pouco dos dois, né? Eles mesmos concordaram que a experiência para poder jogar contra um Chelsea, que é um adversário muito perigoso, por ser um adversário top da Europa, vai contar muito. Mas também o Danilo mesmo falou que precisa correr tanto quanto os jogadores do Chelsea, né? Não, sim, a experiência sempre ajuda porque esses times, esses clubes da elite, a diferença é que eles têm jogadores realmente determinantes, né? Num contra um, os pontas, os jogadores que jogam nas meias são jogadores importantes que não perdem a bola, que criam jogadas de perigo. Então, simplesmente saber que é um jogo de sacrifício, que não sempre vamos ter a bola e quando não tivermos a bola que vamos ter que correr. E nesse sol, vamos ter que correr todo mundo do jeito que a gente faz sempre em todos os jogos. E isso meus jogadores sabem, porque desde que eu já era companheiro deles, e também desde que eu assumi, o que mais eu vejo desses meus jogadores são o sacrifício que eles fazem um pelo outro dentro do campo, são verdadeiros irmãos lutando, e a única forma de você vencer jogos é com todos os 11 jogadores na mesma direção, com a mesma ideia. Então, sabendo que esse é o caminho, com certeza teremos possibilidades. Felipe, aqui no fundo, atrás, Monique Danello, TNT Esportes. Felipe, a gente ouviu dos teus jogadores discursos diferentes, de gerações diferentes nos últimos dias. O Jorginho falando ontem, por exemplo, o quanto ele é privilegiado de ter a chance de viver uma competição como essa, estrear com a camisa do Flamengo numa competição como essa. O Léo agora lá no campo falando que veio para cá sendo um menino de 17 anos, que sabe que não vai jogar, mas que pode sugar o máximo da experiência de viver isso aqui. E eu queria saber em que caixinha da tua carreira se encaixa essa experiência, você que já viveu coisas grandiosas com o Flamengo, mas imagino que como treinador, ter a chance de preparar um jogo como esse, viver cada etapa de um confronto como um Flamengo e Chelsea deve ser especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada. Bom, primeiro, por que o Léo não vai jogar? Está aqui, tem condições de jogar. Se precisar, ele está pronto. É difícil mais. Todos eles estão vivendo um momento especial. É a primeira competição nesse formato, nesse nível, e nós estamos vendo o quanto está sendo incrível essa competição a nível mundial. O quanto está gerando de expectativa, de amor mesmo pela competição e pelos clubes no mundo afora. Isso está sendo muito especial. No meu caso, nunca parei para pensar. Só a única coisa que me deu tempo nesses dias agora foi preparar o jogo do Chelsea, e com certeza isso está me formando mais e mais como treinador. Estou vivendo experiências novas, modelos diferentes, sistemas, estruturas, jogadores, treinadores, ideias diferentes, na qual eu estou tentando sempre encontrar soluções para os meus jogadores e também aprendendo novas ideias para implementar no nosso modelo sempre que puder, né? Porque, como eu sempre falei, aqui estamos na Europa, o que eu vejo, estamos melhores. Então, sem nenhuma dúvida, é um privilégio, e a única coisa que eu posso falar é que não quero parar por aí, quero mais. Aqui atrás da câmera também, aqui no meio. Tô vendo. Menda da ESPN. É claro que você prepara sua equipe para cada jogo, um jogo diferente do outro. A gente imagina esse jogo contra o Chelsea muito diferente do jogo contra o Esperance. Queria que você falasse, não necessariamente revelando quais peças, mas se vai ter muitas mudanças de peças e taticamente do time do Flamengo em relação à primeira partida. Pode ser, pode não ser. Depende, vamos saber da escalação amanhã. 1h30 menos o jogo vocês vão ficar sabendo. Como vocês já me conhecem bem, eu preparo muito o time que vai iniciar um jogo sempre em função do que eu acredito que seja melhor para a equipe e com o que a equipe precisa, dependendo do adversário que vem pela frente. E isso, a única coisa que eu posso dizer é que todos estão à disposição, todos. E é muito gratificante para um treinador ter todos os jogadores à sua disposição, mas amanhã a gente vai ficar sabendo, sair das dúvidas. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou que todos estão à disposição, mas você falou isso também na última entrevista coletiva, com exceção do Nico, e acabou que o Alexandro não foi pro jogo. Queria entender se, naquele momento, foi uma opção tua, se ele acabou sentindo alguma coisa depois da coletiva, enfim. E eu queria que você falasse sobre a condição física hoje da equipe. A gente viu o Arrasca colocando um gelinho no joelho, deixa a torcida um pouco preocupada, e o Nico, que fez a primeira atividade completa com o grupo hoje. Como é que estão esses jogadores? O Alex veio com dores da seleção, não conseguiu se recuperar para o primeiro jogo e não preocupa para amanhã, a princípio. Obviamente que sempre eu dependo do aval do próprio jogador e dos médicos, eles que são os que colocam os jogadores à minha disposição, e nesse momento todos estão à disposição. No outro jogo, no dia do jogo, como eu falei, o Alex foi decidido que ele não tivesse nem no banco. Você falou do Nico, o Nico voltou a treinar com o grupo, mas está bastante tempo sem jogar. Provavelmente não vai estar à disposição para jogar ou ter muitos minutos no jogo de amanhã. O que mais?
O Arrasca é um jogador que, como a gente já sabe, veio de uma operação importante do ano passado e está talvez no melhor momento, então sempre temos que entender que dor articular tem que ter um cuidado especial e nós temos isso com ele. Felipe, boa tarde. Hoje pela manhã, assim que foi informado que o Nico treinaria com todo o grupo, foi informado também que seria a primeira vez no ano que você teria todo o grupo à disposição no treino. E eu fazendo uma análise, foi a primeira vez que você teve o grupo, todos os jogadores à disposição, desde que você foi para o time profissional. Queria saber assim, o quão é importante para você, como técnico, olhar ali a folha, a relação dos jogadores e não ter nenhum jogador entregue no departamento médico numa competição tão importante e tão curta como essa. Maravilhoso ter todos os jogadores à disposição, ter opções, diversas opções para mudar a estrutura, para pensar em várias ideias diferentes, para ter para ter mais mudanças no segundo tempo de um jogo, é muito bom. É claro que tem também a parte negativa dessa história, que são mais de 20 jogadores, e quando você tem mais de 20 jogadores, alguns não conseguem treinar, porque a maior especificidade do futebol são 10 contra 10, e isso é o que dói no meu coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos eles é treinando a todos da mesma forma, né? E então isso acontece, mas estamos dando um jeito aí para poder deixar todos preparados para quem decidir começar a ver bem. Felipe, Martin from the host Brook. I'm interested in this psychological approach, because if you win the game, you're through, really, phase. But you have another game after that, and the same applies to Chelsea, of course, as well. But in your mind, do you pick the side you think can win this game? Maresca said he's going to change his. Pep Guardiola said he's going to give everybody minutes. But you've got a team that could go and win the game and bring glory to Flamengo tomorrow with a game in hand? Or do you and say, well, be careful with this fixture and try and qualify with the last game? Well, first of all, we have two really difficult games now. Chelsea, it's a huge club, one of the best squads in the world, and we know. So even if we win, maybe we're not through yet. So we have to win, maybe get a good result in the third game. So we have to win it. We know of Chelsea, the quality of players, the quality of Maresca. We know that, but we're gonna have chances. We also know. So with a lot of humble, we have our chances to good football and try to win it. And but I don't think about save anybody for third games. I have the whole squad at my disposal, right? The whole squad available for the games. I'm gonna make the best players I think gonna be enough to try to win. Thank you. Galera, meu inglês é muito pouco, mas eu entendi um pouco da resposta do Filipe Luiz, que o cara perguntou a respeito das chances que o Flamengo tinha de ganhar o Chelsea. Ele falou que respeitava a equipe do Chelsea, reconhecia a qualidade do Chelsea, mas ele também sabia do potencial da sua equipe e sabia que tinha sim chance de poder vencer o Chelsea. À frente, Sidney Marinho da Litoral News, boa tarde. O último enfrentamento do Flamengo contra um time europeu foi aquele lá contra o Liverpool. Em 2019, em Doha, você estava no time. Mas ano passado você enfrentou um time europeu, né? Pela final do Campeonato Mundial Sub-20, você venceu de virada o Olympiacos. Eu queria saber quão especial é esse momento de voltar ao enfrentamento desse nível. E uma outra questão. O Maresca mais cedo disse aqui que apesar de parecer uma pré-temporada, para os europeus, não é. É uma Copa do Mundo. Como é que você avalia, né, com a tua experiência, com a tua rodagem, essa questão da análise de como eles veem, de como os europeus estão encarando essa competição? Eu queria ouvir de você essas duas coisas. O sentimento com relação a esse jogo e essa análise do que os europeus estão apresentando no campeonato até agora e a forma pela qual eles estão encarando. Felipe, obrigado. Bom, não penso muito em sentimentos, em o que eu sinto, o que aconteceu no passado, se eu joguei contra o Liverpool ou se não, contra o Olympiacos. O que eu penso é nesse jogo agora, na responsabilidade que temos pela frente de representar a camisa do Flamengo, representar os 50 mil ingressos que já estão vendidos, que serão torcedores do Flamengo, de fazer um bom trabalho, de deixar orgulhoso os torcedores que vierem para cá. Esse é o meu único pensamento, então para isso eu trabalho para tentar dar as melhores soluções para os jogadores, né? E o que eu... Assim, os europeus, na verdade, como bem o Maresca falou, eles acabaram a temporada deles, alguns foram para a seleção, outros tiveram dias de férias e estão voltando a atuar numa situação estranha onde muitos nunca vivenciaram, né? Mas, por outro lado, sim, muitos tiveram a Eurocopa, ou a Copa do Mundo depois das temporadas e estão todos bem. Todo mundo que está aqui quer ganhar, por mais que o clima, não sei, as adversidades, a motivação seja outra, todo mundo uma vez que entra no campo quer ganhar. Eu tenho certeza que eles também estão ao máximo para poder ganhar, porque sabem que são um dos favoritos. Felipe, aqui no fundo, atrás da câmera, Victor Lombardi.
Pessoal fala que os europeus não estão ligando para o campeonato mundial. O Bayern meteu 10 gols. Eles não estão ligando, meu amigo. Imagina se eles estivessem com vontade de ganhar esse campeonato. E tem essa questão também financeira, que os clubes vão ganhar um realzinho a mais, um eurozinho a mais, um dólar na verdade, né? Que é em dólar que vai ser pago. Então eles vão fazer tudo para ganhar o máximo de partidas que eles puderem, porque tá rolando dinheiro, né? Da Casé TV. Felipe, nas nossas redes sociais, a gente vem abordando uma estratégia aqui muito de torcer pelos times brasileiros na competição. E muitos torcedores que estão aqui nos Estados Unidos estão preocupados com o jogo de amanhã, talvez o jogo mais difícil dessa primeira fase, mas vendo aqui esse clima que tem se instalado na Filadélfia, o primeiro jogo positivo, a galera tem acreditado muito. E no Brasil também, isso tem contagiado a nação ali no Brasil. Que recado você poderia mandar para a torcida do Flamengo nesse momento aqui, nessa véspera de jogo? Obrigado. A Casé TV tem assumido um papel de torcedor de alguns times, menos do Flamengo. Torce pro Botafogo, pro Fluminense, torce até pro Vasco, que não tá nem no Mundial. Pro Flamengo, não vem com esse papinho não, viu? Eu não sou muito de mandar recados, eu acho que o recado ele tem que ser dado dentro do campo, né? Então, como eu falei, os jogadores estão bem, todos estão disponíveis, todos estão com muito orgulho de estar aqui, com muita vontade de jogar. Quem não jogar vai ficar bravo com o treinador, já sei disso, mas esse é o espírito. Queremos e acreditamos que podemos vencer, sabendo da superioridade, muitas das vezes, dos clubes europeus a nível individual, mas como eu falei, um jogo, tudo pode acontecer e sem nenhuma dúvida que acreditamos que vamos ter chance. Aqui à sua esquerda, Richard Souza, TV Globo. Felipe, eu me recordo que na sua apresentação você já dizia assim, quero que o Flamengo machuque o adversário, seja senhor do jogo, tenha sempre controle. E nesses 8 meses, muitas vezes, né, vocês conseguiram fazer isso. E aí eu te pergunto, né, diante do adversário que se apresenta como, acho que a gente pode dizer, o mais forte desde que você assumiu, chega a existir um dilema ali entre manter convicções e ter que fazer algumas concessões no que se apresenta deste cenário da partida contra um europeu, enfim. Existe esse cenário? Se talvez tenha que sofrer um pouco mais, abrir mão de alguma coisa em determinado momento? Como é que você lida com isso? Abrir mão da convicção, jamais. Eu tenho uma convicção, uma ideia muito clara do que eu penso do jogo, muito clara da forma que eu acredito que escolhemos para o caminho ser traçado até a vitória, e o adversário, que dependendo da qualidade, tanto ofensiva como defensiva, nos vai causar dificuldades e nos vai colocar em algum terreno aonde também estamos preparados para jogar, porque treinamos todas as fases do jogo, sempre, mas treinamos da mesma forma. A gente não tem, nunca, jamais eu vou mudar o meu estilo de jogo por causa de um adversário, seria completamente e absolutamente, na minha visão e opinião, até errado para os jogadores. Por que eu estou falando para eles 8 meses para jogar de uma forma e agora eu iria mudar? Então, sem nenhuma dúvida, vamos continuar da mesma forma e o jogo que vai ditar em qual terreno a gente vai andar dentro do campo durante o jogo. Olá, Felipe, Lucas Bayer do Lance. O Flamengo conta com uma presença especial aqui nos Estados Unidos, que é o Zico, né, o grande nome do clube. Esteve aqui no primeiro jogo, né, e foi no hotel recentemente do Flamengo. Queria saber como é que está sendo para vocês, jogadores, comissão técnica, ter a presença dele aqui e se rolou alguma conversa especial de motivação do Galinho. Ele acha que é muito importante para vocês também a presença dele aqui nos Estados Unidos. Obrigado. O Zico é a maior ídolo, maior lenda da história, é um ídolo eterno, né, desse clube, da geração imortal de 81, que são os melhores e os maiores da história, todos eles. Então, tê-los torcendo, presentes, querendo participar, é muito legal pra gente. E o Zico não só isso, senão é muito próximo já desde lá do Rio de Janeiro, então temos uma relação muito próxima, na qual eu me orgulho muito, né? Todo mundo sempre sonhou em apertar a mão dele e, poxa, mais ele saber meu nome e vir falar comigo é único e maravilhoso. Então, estamos muito felizes de tê-lo aqui. Felipe, boa tarde. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Queria que você se aprofundasse um pouco mais na análise do adversário de amanhã, essa equipe do Chelsea, que estará diante do Flamengo nesse desafio do rubro-negro. Bom, o Chelsea é um time que normalmente, quase sempre faz uma estrutura de 3+2 e com 2 pontas muito incisivos, muito perigosos, contra um muito difícil de separados. As meias também, tanto o Enzo como o Palmer são jogadores determinantes. O Palmer é talvez a grande estrela, o craque do time, e o Enzo é um jogador que tem muita qualidade, não perde a bola, faz gol, chega bem na área. Então, assim, e mais o atacante, obviamente, que não só vem de apoio, senão ataca
ataca espaço, na qual faz um time muito difícil de ser defendido, né? De ser pressionado também pela estrutura que eles usam dentro do campo. Então essa é a parte ofensiva deles, e depois, como qualquer time que quer ser protagonista, também implementa uma pressão muito forte nos seus adversários, na qual acreditamos que também podemos ter chances de ter a bola, pela qualidade dos nossos jogadores e pelas soluções que eles têm. Por isso, acreditamos muito fortemente de que vai ser um jogo lindo, muito bonito e que vamos ter chances. Felipe, tudo bem? Boa tarde aqui na frente. Gabriel Orfon, Revista Placar. Felipe, eu quero aproveitar que você está aqui e o Diego Alves está sentado ali atrás. Vocês estavam juntos no jogo contra o Liverpool em 2019, lá no Mundial de Clubes. Queria saber se alguma coisa daquele jogo pode servir de aprendizado para esse jogo de amanhã contra o Chelsea, porque aquele foi o último encontro, né, da equipe profissional do Flamengo contra o Europeu. Queria saber de vocês se alguma coisa serve de aprendizado que vocês possam usar amanhã. Sempre se aprende de tudo, mas é outro momento. O futebol já mudou, os jogadores já mudaram, o torcedor do Flamengo já mudou, as redes sociais mudaram, tudo mudou. Então é um jogo absolutamente novo para todos os jogadores que vão entrar no campo amanhã, e acho que só acreditamos que temos 3, né, que estavam naquele jogo. Então, como eu falei, aprendizado sempre fica, mas é um jogo novo, uma experiência nova e uma oportunidade nova. Okay? Felipe, aqui é Fernando Calais da Reuters. Queria te perguntar, você jogou muito jogo grande na tua vida, né? 2 finais de Champions, ganhou uma Supercopa da Europa contra o Chelsea. Mas eu queria saber como é que é para você hoje, que é um treinador jovem, como é que é essa véspera do grande jogo para você como treinador? É diferente de quando você era jogador? Como é que você se sente? Rola um pouco essa coisa dessa impotência de amanhã eu não posso entrar em campo. Como é que é essa para você, assim, esse sentimento que você está assim, sentindo como treinador num jogo grande como esse? Bom, não, para mim a diferença entre ser jogador e ser treinador ela é muito grande, ela é totalmente diferente. O trabalho é outro, né? Quando você pensa como jogador, você pensa em fazer o seu melhor dentro do campo, então o frio na barriga até em momentos diferentes. Não tem nem comparação uma ou outra, não existe nada no mundo para mim, né? Como ser jogador. Todos nós que estamos hoje como treinadores aqui porque não podemos jogar mais, essa é a minha opinião. Mas eu me preparei muito para esse momento e tenho muito claro estabelecido as rotinas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que apresentar para os jogadores, porque agora depende deles. Então, nesse ponto, a única coisa é que são muitas horas de trabalho, mas na qual eu sou absolutamente apaixonado por isso e desfruto muito de poder estudar, trabalhar e tentar dar tudo mastigado para os jogadores. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa entrevista e o Filipe Luís falou muitas coisas, e um paralelo que eu tenho com o time de 2019 para o time de agora, 2025, é a qualidade dos jogadores. No meu ponto de vista, melhorou bastante. O time de 2019 era apenas um time, não tinha um elenco como o Flamengo tem hoje, que tem opções do banco de reserva, às vezes superiores aos jogadores que estão dentro de campo e por opção do treinador estão lá, mas é um elenco que é recheado de jogadores que tem verdadeiramente substitutos ali do lado de fora. Então, assim, eu acredito que o Flamengo realmente tem chance de vencer o Chelsea, e o meu placar para o jogo é 1-0 Flamengo, e eu quero saber a sua opinião. Qual o placar que você acha que vai terminar o jogo? Deixa aqui nos comentários e nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!